colorido aqui. Foi muito bom, Osmar. Negócio aqui. Ah, para chamar lá. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária da segunda Câmara. Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros, Marisa Serrano e Osmar Jerônimo, bem como o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior. Em discussão, a ata número 14 da sessão ordinária da segunda Câmara, realizada no dia 7 de junho de 2016. Não havendo quem queira impugná-la, dou por aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria das Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros para a apresentação de proposições. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processos sob relatoria da eminente conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta a eminente conselheira relatora, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Ilustre presidente, conselheiro Irã Coelho das Neves, senhora conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias ora sob julgamento, e ilustre conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Em todos os processos a cargo da conselheira Marisa, a Procuradoria mantém os pareceres emitidos. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano, relatora das matérias, para proferir a leitura dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheiro Osmar Jerônimo, muito digno representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio, senhores e senhoras. Os processos sob minha relatoria são os seguintes. 20.478, 2014, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, é um contrato administrativo de número 871 de 2013, cujo objeto é transporte escolar. É um relatório voto em reexame. Eu retifico o meu relatório voto para declarar regular o procedimento licitatório e a formalização do contrato. Processo 4.775 de 2015, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais. Responsável, Pascoal Carmelo Leandro. Contrato administrativo número 100 de 2015. O objeto é a instalação e desinstalação de equipamentos de ar-condicionado split. Eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular e legal o procedimento licitatório e a formalização de contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos 8 processos a seguir. O 5.063 de 2014 e o 10.028 de 2015, da Prefeitura Municipal de Bonito, responsável Leonel de Brito, contratos administrativos número 2 de 2014 e 40 de 2015, para aquisição de combustível e uniforme, respectivamente. Processo 5.523 e 5.608, ambos de 2014, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável José Chadid. Contratos administrativos número 16 e 12, ambos de 2014, para aquisição de colchonetes e material permanente, respectivamente. Processos 14.179 e 14.183, ambos de 2015,
da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Trindade, para o contrato administrativo número 79-100, ambos 2015, para aquisição de computadores, notebooks e tablets e aquisição de medicamentos, respectivamente. Processo 14.333/2015, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho. Responsável, Rosiane Modesto de Oliveira. Contrato administrativo número 5 de 2015, para locação de imóvel. E processo 10.030 de 2015, do Fundo Municipal de Saúde de Bonito. Responsável, Leonel Brito. Contrato administrativo número 39 de 2015, para aquisição de veículo micro-ônibus. Quanto aos processos, 1896/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, responsável João Itiada, contrato administrativo número 25 de 2014, cujo objeto é a contratação de profissionais médicos para atuar junto à Unidade Básica de Saúde, ao PSF Rural, PSF Urbano e Hospital. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar a regularidade da formalização do contrato e do primeiro termo aditivo a ele. Processo 1898/2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa, contrato administrativo número 9 de 2014, para aquisição de gêneros alimentícios. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido nos 3 processos a seguir. O 12.128 de 2015, da Prefeitura Municipal de Anastácio, responsável Douglas Figueiredo, é um contrato administrativo número 24 de 2015, para aquisição de pneus. Processo 14.301 de 2013, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã, responsável Ludmar Godoy Novaes, para a contratação de serviços para a realização de exames diagnósticos de imagem, tomografia. Quanto aos processos, 20.298, 20.301, 20.313, todos de 2014, da Prefeitura de Terenos, responsável Carla Brandão, contrato administrativo número 872, todos de 2014, para aquisição de gêneros alimentícios em todos os contratos. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido por declarar regular a formalização do contrato e sua execução financeira. Voto no mesmo sentido nos 5 processos a seguir. 1812/2014, do Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena, responsável João Itiada, contrato administrativo número 24 de 2014. Contratação de profissionais médicos. Processo 5.261/2014, do Fundo Especial para Instalação, Desenvolvimento e Aperfeiçoamento dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, responsável Magda Rodrigues de Barros Casagranda. Contrato administrativo número 1037/2014, para aquisição e instalação de condicionadores de ar. Processo 5.912/2014, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável João Itiada, contrato administrativo número 45/2014, para transporte escolar. Processo 15.172/2013, Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca da Costa, é uma ordem de contratação número 152/2013, para aquisição de cadeira giratória tipo diretor. Processo 10.757/2015, da Secretaria de Estado de Saúde, responsável Lívio Viana de Oliveira Leite, nota de empenho número 1.151 de 2015, para aquisição de medicamentos. Quanto ao processo 20.310 de 2014, da Prefeitura Municipal de Terenos, responsável Carla Brandão, contrato administrativo número 3 de 2014, para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar, eu acompanho as manifestações da CCE e do Ministério Público de Contas e voto por declarar regular o procedimento licitatório, a formalização do contrato e a sua execução financeira. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 4.656, de 2014, da Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, responsável José Chadid, contrato administrativo número 10, de 2014, para aquisição de materiais permanentes. Quanto ao processo 5.059, de 2014, da Prefeitura Municipal de Jardim, responsável Ernei Barbosa, contrato administrativo número 18, de 2014, para publicação no Diário Oficial da União de atos oficiais e demais matérias. Eu acolho o posicionamento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto pela regularidade do procedimento e inexigibilidade de licitação e da formalização do contrato administrativo. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 10.379, de 2015, da Defensoria Pública Geral do Estado de Mato Grosso do Sul, responsável Paulo André Defante, contrato administrativo número 7, de 2015, para alocação de imóvel.
Nesse processo, o procedimento é de dispensa licitatória. Quanto ao processo 17.570/2013, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável Nilceia Alves de Souza, contrato administrativo 117/2013 para aquisição de gêneros alimentícios. Eu acompanho o entendimento da CCE e do Ministério Público de Contas e voto sentido por declarar regular a formalização do contrato, a formalização do primeiro e segundo termos aditivos e a execução financeira. Processo 1685/2014, da Prefeitura Municipal de Aquidauana, responsável José Henrique Gonçalves Trindade, contrato administrativo número 3/2014 para aquisição de sacos de lixo. Observadas as formalidades e requisitos legais aplicáveis à matéria, voto no sentido por declarar regular a execução financeira do contrato. Processo 9.434, de 2015, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Juni Tiada, assunto é o contrato administrativo número 57/2015. O objeto é o transporte escolar e eu acompanho a manifestação da CCE e do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar regular a formalização do contrato administrativo e a formalização do primeiro termo aditivo. Senhor presidente, faltou relatar aqui, a letra está um pouquinho pequena nessa confusão que nós estamos aqui. Faltou relatar o processo 15.438, de 2015, da Prefeitura Municipal de Bodoquena, responsável Juni Tiada, é o contrato administrativo número 24/2015, cujo objeto é a aquisição de gasolina e óleo diesel. Senhor presidente, eram esses os meus votos. Em votação, os relatórios de voto da eminente conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto, conselheiro Osmar? Eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora em todos os processos aprovados por unanimidade. Vão ao expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Osmar Jerônimo, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Consulta o eminente relator, se deseja relatá-los em bloco, se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator, nos processos a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém todos os pareceres emitidos. Com a palavra, o conselheiro Osmar Jerônimo, para a apresentação dos relatórios e votos. Senhor presidente, conselheira Marisa, nossa aniversariante do dia, parabéns, que Deus te proteja com muita saúde sempre. Doutor João, representante do Ministério Público de Contas. Eu inicio pelos processos de número 9.251, 4.561, 9.153, todos do ano de 2015, da Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca. São convênios de número 22.912/2014, 22.813/2014, 22.749/2014. É um recurso financeiro para a manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria, o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade dos convênios acima relacionados, dando-se quitação à responsável. O mesmo voto para os processos a seguir. Processo número 2.952/2013, da Prefeitura Municipal de Bataguaçu, tendo como responsável o senhor João Carlos Leme, é um convênio número 2 de 2011, transferência de recurso financeiro para atender despesas na execução do empreendimento denominado residencial Nova Porto 15, em regime de mutirão assistido. Processo número 4.571 de 2015, Secretaria de Estado de Educação, responsável Maria Nilene Badeca, convênio número 23.214, de 2014, é um repasse financeiro para a atualização da 8ª Jornada Educacional da Rede Estadual de Ensino. Processo 4.651, de 2015, da AGESUL, tendo como responsável Maria Vilma Casanova, é um convênio número 5, de 2014, objeto é um auxílio financeiro visando o recapeamento asfáltico em diversas ruas do município de Costa Rica. Processo número 780, de 2014, da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, responsável Anilde Brum, é um convênio número 21.645, de 2013,
O objeto é apoio financeiro para a realização e promoção de evento em Bonito. Processo 8.281 de 2015, da Secretaria Municipal de Educação de Dourados, tendo como responsável Marinisa Mozoguchi, é um convênio número 73 de 2013. O objeto é um repasse financeiro para atendimento educacional de crianças. Processo 4.067 de 2016, da Prefeitura Municipal de Ponta Porã. O responsável é o senhor Ludmar Godoy, é um convênio número 8 de 2014. O objeto é auxílio financeiro para a execução das atividades assistenciais. Processo número 20.023 de 2014, da Secretaria Municipal de Educação de Maracaju. A responsável é Sandra Marcondes, é um convênio número 8 de 2013. O objeto é um repasse financeiro para o custeio das despesas referentes ao transporte de estudantes universitários de Maracaju para o município de Dourados. E também para o processo número 3.656 de 2013, da Prefeitura Municipal de Mundo Novo. O responsável é o senhor Antônio Cavalcante, é um convênio número 13 de 2011. O objeto é apoio financeiro visando a promoção das atividades esportivas e recreativas no esporte amador e profissional. E para o processo número 16.643, de 2014, é da CEPROTUR e Fundo para o Desenvolvimento das Culturas do Milho, Soja e Fundemes. Responsável é Tereza Cristina, é um convênio número 21 e 37 de 2013, é um repasse financeiro para a realização de eventos nas principais regiões produtoras de milho e soja em Mato Grosso do Sul. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar a regularidade do presente convênio, dando-se equitação ao responsável, recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, em especial quanto à instituição bancária autorizada para aplicação e movimentação de recursos provenientes de convênio. O mesmo voto para o processo seguinte, o processo número 4.810, de 2014, da CEPROTUR e Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja. Responsável, Tereza Cristina e Almir Dal Pasquale. É um convênio número 21.352, de 2013. O objeto é um auxílio financeiro para buscar, adaptar e internalizar mecanismos de modernização do sistema de produção e comercialização da soja e do milho por meio de cooperativas que atuam em Mato Grosso do Sul. Quanto ao processo número 20.235, de 2014, da Prefeitura Municipal de Aral Moreira, responsável é o senhor Edson de Davi, é um procedimento licitatório pregão número 1 de 2014. O objeto é a contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte escolar. Divirjo da análise da 4ª Inspetoria e acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto, no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório. Quanto ao processo número 8.333, de 2014, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável a senhora Nilcede Souza, é um procedimento licitatório pregão presencial número 26, de 2014. O objeto é a contratação de empresas visando a aquisição de veículos. Eu acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto, no sentido de declarar legal e regular o presente procedimento licitatório. Processo número 17.999, de 2013, da Prefeitura Municipal de Douradina, responsável é o senhor Darcy Freire. É um procedimento licitatório pregão presencial número 13, de 2012, tendo como objeto a contratação de empresas visando ao fornecimento de medicamentos para serem utilizados nos postos de saúde do município. Eu divirjo da análise da 4ª Inspetoria, acolho o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o presente procedimento licitatório, aplicar multa ao senhor Darcy Freire no valor de 30 UFERMs e recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como os prazos para remessa de documentos a esse tribunal. O processo número 12.936, de 2013, da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, responsável é o senhor Ari Basso, é um pregão presencial número 17, de 2013, contratação de empresas para a prestação de serviços de transporte escolar universitário. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o presente procedimento licitatório. Processo 118.526, de 2012, Prefeitura Municipal de Maracaju. O responsável é o Celso Veloso, é um contrato número 134, de 2009.
É um procedimento licitatório, convite 65 de 2009, tendo como objeto a prestação de serviço de publicidade, marketing e propaganda. Acolho em parte, e tanto a análise da Quarta Inspetoria quanto ao parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade convite 65 de 2009, a formalização e o teor do presente contrato, o primeiro termo aditivo e a execução financeira contratual. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância dos prazos para a remessa de documentos obrigatórios a este tribunal. Quanto ao processo número 12.005, do ano de 2013, da Prefeitura Municipal de Jataí, o responsável é o senhor Arilson Targino, é um contrato número 47 de 2013, é um procedimento licitatório, modo convite número 30 de 2013, objeto é a prestação de serviço de retífica de motores para a frota de veículos no município. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade convite número 30 do ano 2013, bem como a formalização e teor do presente contrato. O mesmo voto para os dois processos a seguir. O processo 8.648 de 2013, da Prefeitura Municipal de Glória de Dourados, o responsável é o senhor Arsênio Ata Júnior, é um contrato número 30 de 2013, é um convite número 17 de 2013, o objeto é fornecimento de tôner e cartuchos. E também para o processo número 7.170 de 2014, da Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, responsável a senhora Nilcede Souza. É um contrato número 51 de 2014, um pregão presencial número 20 de 2014. O objeto é a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica na esfera administrativa e consultoria ao Poder Executivo. Quanto ao processo número 120.141 de 2012, da Prefeitura Municipal de Maracaju, tendo como responsável o senhor Celso Vargas. É um contrato número 32 de 2012, é um procedimento licitatório convite 8 de 2012. O objeto é a prestação de serviços de gerar, analisar e enviar arquivos eletrônicos ao Tribunal de Contas. Eu acolho a análise da Quarta Inspetoria e o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade convite número 8 de 2012, bem como a formalização e teor do presente contrato. Declarar ilegal e irregular os primeiros e segundo termos aditivos à execução financeira contratual, aplicar multas ao senhor Celso Vargas no valor de 150 UFERMES e ao senhor Maurílio Azambuja no valor de 50 UFERMES. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como dos prazos para as prescrições contidas na Instrução Normativa número 35, quanto à remessa de documentos a esse tribunal. Para o processo número 105.902, de 2011, da Prefeitura Municipal de Nova Andradina, o responsável é o senhor José Gilberto Garcia. É um contrato número 291, de 2011, procedimento de ineligibilidade. O objeto é a prestação de serviços advocatícios visando estruturar uma divisão e fiscalização e arrecadação de imposto territorial rural com serviços municipais capacitados para o enfrentamento de todos os temas tributários relativos ao ITR. Deixo de acolher a análise da Quarta Inspetoria, bem como o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento de inelegibilidade e a formação e o teor do presente contrato e o primeiro termo aditivo e a execução financeira contratual. Processo número 16.862, de 2013, Prefeitura Municipal de Juti, responsável Isabel Rodrigues, é um contrato número 86, de 2013, um procedimento licitatório, tomada de preços número 4, de 2013, o objeto é prestação de serviço de publicidade. Acolho em parte tanto a análise da Quarta Inspetoria quanto ao parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade tomada de preços número 4, de 2013, declarar ilegal e irregular a formalização e o teor do presente contrato, aplicar multa à senhora Isabel Rodrigues no valor de 50 UFERMES e recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como dos prazos para a remessa de documentos obrigatórios a esse Tribunal de Contas. Processo número 23.062, de 2012, da Prefeitura Municipal de Naviraí, do senhor Zelmo de Brida. O assunto são notas de empenho número
4.797, 6.478, 6.479, todas de 2011, provenientes da ata de registro de preços número 41 de 2011. O objeto é a aquisição de materiais permanentes nas creches, pré-escolas e escolas da rede municipal de ensino. Acolho, em parte, tanto a análise da 4ª Inspetoria quanto a parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular a formalização e o teor de notas de empenho número 4.797, 6.478 e 6.479, todas de 2011, declarar legal e regular a execução financeira da presente contratação e aplicar multa no senhor Zelmo de Brida no valor de 50 alfermes. Para o processo número 8.295 de 2013, que é da Prefeitura Municipal de Sidrolândia, o responsável é o seu Dalto Fiuza, é um contrato número 36 de 2012. O objeto é a prestação de serviço visando ao cadastramento e acompanhamento de projetos perante ao Sincov. Acolho, em parte, e tanto a análise da 4ª Inspetoria quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o procedimento licitatório, a formalização e o teor do presente contrato, bem como o primeiro termo aditivo. Declarar legal e irregular a execução financeira contratual, aplicar multas ao senhor Daltro Fiuza no valor de 200 alfermes e ao senhor Wilson Pérez no valor de 50 alfermes. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como os prazos das prescrições contidas na Instrução Normativa número 35, quanto à remessa de documentos a esse tribunal. O processo número 3.534/2013, Prefeitura Municipal de Maracaju, responsável é o seu Celso Vargas. O assunto é um contrato número 1 de 2012, proveniente da adesão à ata de registro de preços número 52 de 2012, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o objeto é a aquisição de ônibus escolar. Eu deixo de acolher a análise da 4ª Inspetoria, bem como o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular a formalização e o teor do presente contrato e a sua execução financeira. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância dos prazos para a remessa de documentos obrigatórios a esse Tribunal de Contas. Processo número 19 do ano de 2013, da Prefeitura Municipal de Maracaju, o responsável é o senhor Celso Vargas, é um contrato 89 de 2012, é um procedimento licitatório de convite número 16 de 2012. O objeto é a aquisição de peças para veículos. Acolho a análise da 4ª Inspetoria e, em parte, parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar legal e regular o procedimento licitatório na modalidade número 16 de 2012, bem como a formalização e o teor do presente contrato. Declarar ilegal e irregular a execução financeira contratual, aplicar multas ao senhor Celso Vargas e ao senhor Maurílio Zambuja no valor de 50 alfermes para cada. Recomendar ao atual responsável pelo órgão a observância das normas que regem a administração pública, bem como dos prazos e das prescrições contidas na Instrução Normativa número 35, quanto à remessa de documentos a este Tribunal de Contas. Então, o processo 23.031 de 2012, das Secretarias Municipais de Assistência Social e Planejamento de Dourados. Os responsáveis são Ledi Ferla e Antônio Nogueira. É um contrato número 106 de 2012, é um procedimento licitatório tomada de preço número 18 de 2011, Objeto, serviço de reforma e aplicação da estrutura física do CRAS indígena da aldeia Bororó, em Dourados. Acolho, em parte, tanto a análise da Inspetoria de Engenharia quanto o parecer do Ministério Público de Contas e voto no sentido de declarar ilegal e irregular o procedimento licitatório na tomada de preços número 18 de 2011, declarar legal e irregular a formalização e teor do presente contrato, bem como os primeiros ao 6º termos aditivos, aplicar multa à senhora Ledi Ferla e ao senhor Antônio Nogueira no valor de 30 alfermes cada. E, por último, senhor presidente, o processo número 15.163 de 2013, o órgão é a Prefeitura Municipal de Corguinho, o responsável é o senhor Célcio Serioli, é um contrato número 2001, o objeto é serviços e reforma e aplicação do posto de saúde municipal. Acolho a análise da Inspetoria de Engenharia e divirjo do parecer do Ministério Público de Contas e voto pela legalidade e regularidade dos atos de execução do objeto do presente contrato.
Senhor presidente, todos os processos citados, as multas aplicadas deverão ser recolhidas em favor do FUNTC do prazo regimental. E as autoridades competentes serão intimadas desse julgamento. São os meus votos, excelências. Em discussão, os relatórios e votos do eminente conselheiro relator. Com a palavra, a conselheira Marisa. Eu gostaria apenas de fazer um assunto que já é recorrente aqui, do processo número 105.902 de 2011. 105.902 de 2011, da Prefeitura Municipal de Nova Andradina. É um assunto recorrente nessa nossa sessão, nas nossas sessões aqui, mas era interessante a gente voltar a comentar, porque, é claro, o Ministério Público de Contas e, geralmente, as nossas inspetorias podem ter divergirem desse pensamento, mas eu quero aqui parabenizar o conselheiro Osmar e sua equipe pela excelente análise, pela fundamentação legal que trouxe a essa proposta, porque eu concordo que o que a 8666 reza de natureza singular, e eu acredito que, nesse caso, a estruturação de uma divisão de fiscalização e arrecadação de imposto territorial rural não é comum às prefeituras, é algo diferente daquilo que normalmente as prefeituras executam, e depois a notória especialização do contratado. São pessoas que se conhecem bem pela prestação de serviços advocatícios que prestam a esse Estado, e a minha ideia era apenas levantar essa questão da prestação de serviços advocatícios, que não há algo não é corriqueiro nas nossas prefeituras, mas é algo que ainda nós nos debatemos aqui. Não temos ainda uma linha única no Tribunal de Contas. E não sei, o conselheiro Irã tem muito mais tempo aqui, o nosso procurador, o doutor João Antônio, dessa casa, mas nós temos também o conhecimento de que as prefeituras não detêm de uma equipe sólida de advogados que possam ter essa visão sistêmica de tudo que a prefeitura necessita. E é claro que os prefeitos recorrem cada vez mais nas especialidades que têm. E, hoje em dia, a especialização, que a gente fala que está na medicina, está na advocacia também. Cada área é uma área que os advogados estão se especializando. E isso é natural que as prefeituras também sofram com isso. Portanto, eu queria mesmo era parabenizar o conselheiro Osmar e dizer que acompanho de antemão já o seu voto nessa questão. Obrigado, conselheira, mais uma vez. Continua a discussão. Pertinente, como sempre, as observações da conselheira Marisa Serrano, ainda que, nesse processo específico, o Ministério Público tenha opinado, inclusive, senhor presidente, pela impugnação, mas, nesse caso aqui, eu não vou retificar, porque em alguns casos, eu tenho procurado preservar o entendimento do colega. Aqui, quem exarou o parecer foi o doutor José Aedo Camilo, e eu, inclusive, ratifiquei o parecer. Mas eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando Vossa Excelência observa com propriedade de que, naquele velho caso, tem casos e casos. Reconhecidamente, a assessoria do Dr. Aires Gonçalves e advogados associados constitui, por si só, um parâmetro no sentido da contratação e que o município necessita. De outro lado, essa questão do ITR, que Vossa Excelência abordou também com propriedade, é um caso que, por si só, justificaria a contratação da consultoria advocatícia. Então, era essa observação que eu quero fazer e estou fazendo, reconhecendo a toda evidência também, como Vossa Excelência observou, o bem lançado voto proferido pelo conselheiro Osmar Jerônimo. Pois bem, só quero manifestar no sentido de concordar com a manifestação da conselheira Marisa e também do procurador de contas. Eu tenho observado ao longo do tempo, especialmente nas câmaras, que a posição de não acolher a contratação ou de não validar a contratação de serviços advocatícios fica mais
com o Ministério Público. É quase um consenso, dificilmente tem divergência entre os votos dos conselheiros. O Ministério Público foca na linha restrita da 8666. Mas, como disse a conselheira Marisa, há algumas especificidades que as prefeituras do interior não contam, não dispõem de contingente em seus quadros para executar determinado serviço. Lembrado também pelo eminente procurador João Antônio, cada caso é um caso. A gente aqui não abre a porteira para serviço advocatício, como a gente tem dito. Então, se aprecia muito e se leva-se muito em consideração o currículo, a parte do contratado. E, no caso, o escritório do Dr. Aires Gonçalves e Advogados Associados, me parece que não tenha dúvida que preenche esses requisitos da especialidade. Por isso, nesse processo, também vou, além de parabenizar o conselheiro Osmar, concordar com Sua Excelência. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental, como vota a conselheira Marisa em todos os processos. Com todos os processos, o conselheiro relator. Também acompanha o conselheiro relator, aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria destes conselheiros, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Os processos a meu cargo relatarei em bloco. Com a palavra, eminente representante do Ministério Público de Contas, doutor João Antônio de Oliveira Martins Júnior, para a apresentação dos pareceres. Senhor conselheiro relator Irã Coelho das Neves, em todos os processos, ora em julgamento a cargo de Vossa Excelência, a Procuradoria mantém os pareceres. Passo, então, senhores conselheiros, senhor procurador, a leitura dos meus relatórios de voto, começando pelo processo de número 10.415 de 2014. O voto acolhe a proposição ministerial no sentido de que sejam declarados regulares e legais as etapas relativas ao procedimento licitatório, a formalização e execução financeira do contrato número 126 de 2014, firmado entre o município de Mundo Novo, representado pelo senhor Humberto Carlos Ramos Amaduz, e a empresa Uvel Comercial de Veículos Limitada. Processo número 1172 de 2014, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório, da formalização e do primeiro termo aditivo, relativos ao contrato número 178 de 2013, pactuado entre o município de Chapadão do Sul, sob a responsabilidade do senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães, e a microempresa Golfeto e Padilha Limitada, pela regularidade e legalidade com ressalva da etapa de execução financeira e pela recomendação aos atuais ordenadores de despesa no sentido de que adote providências administrativas com vista à melhor observância da instrução dos processos encaminhada a esta Corte sob pena de sanção pecuniária. Já no processo número 10.856 de 2010, o voto acompanha o parecer ministerial e propõe, acolhendo à Câmara, declarar regular e legal a formalização do 7º termo aditivo do contrato número 206/2010, celebrado entre a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul, representada pelos senhores Vitor Dibe Asbic Filho e André Luiz Solquef Oliveira, respectivamente, diretor-presidente e diretor de Administração e Finanças, e a Unimed Dourados, Cooperativa de Trabalho Médico, e pelo retorno dos autos da 2ª ICE para acompanhamento da execução financeira. Voto nesse mesmo sentido para os processos números 12.692 de 2010, referente à formalização do primeiro ao terceiro termos auditivos ao contrato número 302 de 2010, entre a Agência Municipal de Transporte e Trânsito de Campo Grande, sob a responsabilidade do senhor Rudel Espino da Trindade Júnior, e a empresa H2L Equipamentos e Sistemas Limitada. E 19.587 de 2014, que trata da formalização do primeiro e segundo termos aditivos ao contrato número 6 de 2013 entre a Secretaria de Estado de Gestão de Recursos Humanos, representado pela senhora Evelise Ferreira Cruz Oiadomari, e a empresa Águas Garirobas S.A. Por sua vez, no processo número 2.730 de 2014, o voto é pela regularidade e legalidade do procedimento licitatório da formalização do instrumento de contrato número 75 de 2014, tendo, de um lado, o município de Iviema, representado pelo senhor Éder Wilson França Lima, e, de outro, a microempresa E3 Informática Limitada, e pelo retorno dos autos à 2ª ICE para acompanhamento da execução financeira. Esta mesma decisão para os processos de números 6.230 de 2014, que cuida do contrato número 21 de 2014 entre o município de Novo Horizonte do Sul, com a interveniência do Fundo Municipal de Saúde e a microempresa Rafael Malvino Batista, constando como ordenadores de despesa Nilza Ramos Ferreira Marques, prefeita, e Paulo Roberto Silveira, secretário de Saúde.
6.661, 2014, relativo ao contrato de locação de imóvel número 30, de 2013, firmado entre o município de Aparecido Taboada, representado pelo senhor José Robert Samara Rodrigues de Almeida e o senhor Edilberto Aparecido de Souza. 10.341, 2014, tendo como objeto o contrato número 95, 2014, entre a Fundação de Esportes de Naviraí, sob a responsabilidade do senhor Paulo Henrique Bortolucci Sampaio e o Sindicato dos Árbitros Profissionais do Estado de Mato Grosso do Sul, e 14.672, 2014 e 14.929, 2014, que tratam dos contratos números 160 e 137, celebrados em 2014, pelo município de Angélica, tendo como ordenador de despesa o senhor Luiz Antônio Melhorança, e como contratados, respectivamente, a empresa de pequeno porte Link Soluções de Inteligência Limitada e a Cooperativa de Transporte de Angélica. Com relação ao processo número 9.234/2014, o voto foi proferido em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Contas, no sentido de que seja declarada regular e legal a formalização do contrato número 114 de 2014, firmado entre o município de Naviraí, sob a responsabilidade da senhora Analise Andrade Coelho, gerente de saúde, e outros, e a empresa Taurus Distribuidora de Petróleo Limitada, e que os autos retornem à segunda ICE para acompanhamento da execução financeira. Já no processo número 2.912, de 2008, o voto acolhe a opinião ministerial e é pela regularidade e legalidade do primeiro ao 12º termos aditivos, bem como da etapa relativa à execução financeira do contrato número 127 de 2008, celebrado entre o município de Três Lagoas, representado pela senhora Simone Nassar Tebet, primeiro ao 5º termo aditivo, e Márcia Moura, do 6º ao 12º, respectivamente, ex e atual prefeito, e a empresa Agilitar Propaganda Marketing Limitada. Quanto ao processo número 10.898/2013, o voto concorda com o parecer do Ministério Público de Contas e é pela regularidade e legalidade, com ressalva da formalização contratual do primeiro e do segundo termos aditivos e da etapa pertinente à execução financeira do contrato número 42 de 2013, tendo de um lado o município de Água Clara, representado pelo senhor Silas José da Silva, e de outro, a microempresa Irineu Gonçalves Medeiros, em face da intempestividade verificada na publicação do presente contrato na imprensa oficial e nas remessas dos documentos obrigatórios a esse Tribunal de Contas, e pela recomendação ao responsável para que adote medidas necessárias para a correção da improbidade identificada, de modo a evitar a sua reincidência. Por fim, no processo número 17.586/2014, o voto acompanha o parecer ministerial no sentido de que seja declarada a regularidade e a legalidade da formalização e respectiva execução financeira do empenho número 4.752/2014, emitido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, representado pelo senhor Rodrigo Jacobina Stefanini, promotor de justiça, em favor da empresa Giga News Comércio da Informática Eireli. Senhores conselheiros, a intimação dos interessados quanto ao resultado deste julgamento deverá ser promovida na forma regimental. São os votos que coloco em discussão. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa Serrano? Com relator em todos os votos. Conselheiro Osmar Dutra? Acompanha o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Poxa, já virei Dutra, hein, presidente? Ai, meu Deus do céu. Encerrada a pauta na pauta do julgamento dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros representantes do Ministério Público de Contas para breves comunicações. Eu quero apenas registrar mais uma vez os cumprimentos à eminente conselheira Marisa pelo seu aniversário, desejando saúde, principalmente, muita alegria, e eu faço em meu nome, em nome da mesa e dos funcionários que compõem a equipe da Secretaria das Sessões. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Está encerrado.